Olá, eu sou o acadêmico João Vitor de Paiva Marcotte, do curso de Ciências Econômicas da Unicesumar, no Polo EAD. Sou orientado nesse trabalho pelo professor mestre Edinaldo Sanches Nascimento e co-orientado pela professora doutora Camila de Brito Miranda. Vou apresentar meu trabalho com o título Desenvolvimento dos circuitos eletrônicos de um termocirculador aplicado à técnica culinária sous vide. Vou iniciar com uma breve introdução sobre o que é sous vide. Temos que a palavra sous vide possui origem francesa, sendo traduzida para o português como sob vácuo. Já a técnica culinária sous vide, ela surgiu no ano de 1970, numa tentativa do chefe francês Georges Braus de cozinhar foie gras com o mínimo de perda da consistência original do alimento. Ela pode ser definida como o ato de cozinhar um alimento com esse embalado a vácuo em água a uma temperatura controlada, sendo esse controle de temperatura realizado de forma manual ou automática por meio de um termocirculador. Esse trabalho busca corrigir as falhas notadas no trabalho de Marcotte e Nascimento, que se trata de uma iniciação científica realizada por mim e pelo professor Erinaldo. Então, esse trabalho ele busca, projeta e testa soluções de forma a validar a evolução entre o protótipo obtido agora e o anterior, comprovando dessa forma a funcionalidade proposta ao dispositivo desenvolvido, a prática da técnica culinária sous vide. Inicialmente se realizou uma revisão bibliográfica a respeito da técnica culinária sous vide e das aplicações de um termocirculador a ela. Também se estudou tópicos de linguagem de programação, microcontroladores e eletrônica. Todos os circuitos eletrônicos contidos nesse trabalho foram baseados no microcontrolador ESP32 e alguns foram simulados por meio do software ISIS Proteus Professional 8. Todos esses circuitos eletrônicos foram projetados em PCB por meio do software EasyEDA e pensados de forma a serem fabricados por meio da empresa chinesa JLC PCBs. Os circuitos foram divididos em 4 circuitos: circuito principal, de comunicação, de alimentação e circuito de controle em tensão alternada, sendo esses 4 circuitos agrupados em 3 placas de circuito impresso: placa de comunicação, placa principal e placa de alimentação e controle. A placa principal, a gente tem a placa de comunicação, recebe esse nome, pois ela realiza toda a comunicação entre usuário e equipamento por meio de um display OLED e 2 botões, possuindo um custo final de fabricação de R$ 29,90. Já a placa principal recebe esse nome, pois nela está contido o nosso principal componente, o microcontrolador ESP32. Além disso, também há a presença de um buzzer responsável por alertar o usuário caso o equipamento seja ligado fora d'água, alguns capacitores, resistores, sockets responsáveis por comunicar essa placa com as duas demais, e alguns transistores responsáveis por ativar a ventoinha, responsável por resfriar e ventilar as placas de circuito impresso, e também um motor responsável por rotacionar a hélice, homogeneizando a água. A placa principal ela possui um custo final de R$ 68,00, sendo essa a placa mais cara presente nesse projeto. Já a placa de controle de energia, ela também possui dimensões de 5 por 5 centímetros e um custo final de R$ 40,40. O circuito de controle ele é baseado principalmente no optoacoplador MOC 3023 e o TRIAC BTB12, sendo esse circuito baseado no circuito proposto por uma dissertação de mestrado de Antônio Borges. Já o circuito de energia, circuito de alimentação, ele é composto por um transformador, conectores Born e também por um regulador de tensão de 3.3 volts LM1117. A nossa placa de controle de alimentação, ela trabalha com tensão alternada e uma corrente de 8 amperes. E dessa forma, se faz necessário realizar um cálculo específico para sua largura de trilha com base na norma técnica IPC 2221A, sendo essa uma norma técnica referente ao design de PCBs genéricas, isso é, PCBs que não possuem aplicação médica ou militar. Se baseou nessa equação disposta no slide, e considerando uma quantidade de 2 onças de cobre para a fabricação das trilhas, e uma constante K igual a 0,048 referente à localização das trilhas, nesse caso uma trilha externa, e uma variação de temperatura de 15 graus Celsius e, como mencionado, uma corrente de 8 amperes. Dessa forma, se obteve uma largura de trilha de 2 milímetros. Bom, para concluir, nesse trabalho foi realizado todos os projetos
referentes aos circuitos eletrônicos do termocirculador, sendo concluída com a obtenção de todos os arquivos necessários para sua fabricação. E como uma continuidade a esse projeto, a esse trabalho, fica em aberto a encomenda das placas de circuito impresso, a compra dos componentes eletrônicos, bem como a sua soldagem em placas de circuito impresso, e finalizando assim a execução do projeto desenvolvido com testes e validação da sua aplicação à técnica culinária sous vide. Aqui a gente tem algumas referências referentes a esse trabalho. Bom, para concluir essa apresentação, eu gostaria de agradecer ao Unisysmar pela oportunidade de participar desse congresso e aos meus orientadores, Erinaldo Santos de Nascimento e Camila de Brito Miranda. Além disso, também devo agradecer à minha família por todo o incentivo aos estudos. Muito obrigado pela atenção.